Passeado Cuiabá invadindo o Brasil. Tem Samassado, Cururu e Siriri. Cuiabá, Cuiabá. Do Crochê do Ouro, da Manga e do Piqui. Na Lixeira e do Jardim Araçá. Tem Samassado, Cururu e Siriri. Cuiabá, Cuiabá. Do Crochê do Ouro, da Manga e do Piqui. Na Lixeira e do Jardim Araçá. São Benedito, Parque da Exposição, Pergunta Candeeiro, Parecé e Chovão. No CPA, onde à noite a gente para, da velha Prainha e Maria Taquara. Cuiabá, Cuiabá, Vila Real, de Bom Jesus e Cuiabá. Tem Gegé, samba na avenida, mas ele é besteira que se vive a vida. A lua quando vem saindo, por detrás da montanha é uma solidão. Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão. A lua quando vem saindo, por detrás do barro, a gente faz a arte. Da madeira, a gente faz a música. Do solo, a gente faz a colheita. No meio da mata, a gente faz o progresso. Cidade Verde, pintada de todas as cores, de todas as peles, de todas as danças. Tudo junto, num lugar só. Pulsando, pulsando. No coração dessa terra. Terra vermelha que a gente sente, que arde aqui bem dentro da gente. Como o calor do sol que nos aquece. E essa água transparente que enriquece. E faz todos os dias a gente ser simplesmente a nossa gente. Com nossa cor, com nosso sorriso, com o nosso jeito diferente. Nessa cidade que só cresce. Se move. Se transforma a todo momento. Construindo sempre um novo tempo. Onde tudo se cria, recomeça e se renova. 300 anos é só o começo dessa cidade que a gente chama de nossa. Prefeitura de Cuiabá, trabalhando e cuidando da gente. Olá, boa tarde a todos, para mais um dia, né, para mais um momento aqui na nossa trilha, um momento da tarde, a primeira palestra da trilha 1 da tarde. Gostaria então de dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes. Hoje, na nossa trilha 1, nosso primeiro tema, nós vamos ter uma conferência com o tema Desenvolvimento Saudável e Impactos na Educação. Eu gostaria de passar algumas informações antes de apresentar o professor Marcelo. Eu peço a vocês que durante a palestra, se tiverem dúvidas, coloquem lá no chat ou na seção de perguntas do local onde vocês estão vendo a transmissão, porque no final da apresentação do professor Marcelo, nós vamos abrir para fazer as perguntas nos últimos 20 minutos. Então, o professor Marcelo vai ter 40 minutos para desenvolver o tema e depois teremos mais alguns minutos para tirar as dúvidas. Então, a palestra de hoje, com o tema Desenvolvimento Saudável e Impactos na Educação, vai ser abordada pelo professor Dr. Marcelo da Costa. Ele é graduado em ortóptica pela Universidade Federal de São Paulo, trabalhou como ortoptista clínico do Departamento Ortóptica e Oftalmologia da ACD, de 98 a 2000.
Tem mestrado e doutorado em Neurociências e Comportamento pela Universidade de São Paulo. É pós-doutor em Neurociência pelo Instituto de Investigação Biomédica em Luz e Imagem da Universidade de Coimbra, em Portugal. Professor livre docente na disciplina de Psicologia Sensorial e da Percepção do Departamento de Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Líder do grupo de pesquisa de Psicofisiologia Sensorial do CNPq, orientador do programa de pós-graduação em Psicologia Experimental do Instituto de Psicologia da USP e atua na Sociedade Brasileira de Pesquisa em Visão e Oftalmologia, da qual é membro fundador. Desenvolve suas atividades de pesquisa no Laboratório da Visão, voltada para o estudo do desenvolvimento das funções sensório-perceptuais, visuais e do impacto das doenças do sistema nervoso e visual nessas funções. Então, eu dou as boas-vindas ao senhor, professor, que a gente tenha, que o senhor possa nos esclarecer muito com esse tema de hoje na nossa trilha 1. Obrigada. Pode iniciar sua fala. Obrigado, professora Marina. Eu que agradeço o convite. É uma honra estar participando de um evento tão grande e tão importante quanto esse. É um desafio grande também, né, apresentar esse tema sobre desenvolvimento saudável e os impactos na educação, porque ele está relacionado a muitos aspectos, né, da dimensão educacional e as interfaces com saúde, principalmente com neurociência, né, que é o que mais tem chegado hoje. Então, a minha apresentação vai seguir por esse caminho, mas agradeço muito essa oportunidade que vocês estão dando para que eu possa fazer essa apresentação aqui, e espero cumprir nos 40 minutos, porque tem muita coisa para a gente falar. Eu vou tentar fazer isso. Vamos lá, então, sem mais delongas, vou compartilhar aqui minha tela e a gente já começa a apresentação. Vocês estão vendo a tela? Estamos vendo. Ok. Então, esse é o tema, né, da minha apresentação, desenvolvimento saudável e o impacto na educação. Aqui tem meu e-mail, se vocês quiserem anotar para depois, em algum momento, até entrar em contato, enfim, né, solicitar informação, literatura, está aqui disponível, tá bom? Então, como eu comentei, né, as neurociências são, de fato, o conjunto, né, de disciplinas que se organizou, aí tem esse nome, neurociências, e que tem estudado muito, né, tem de perto diferentes impactos na educação, não só com questão as doenças ou limites ou dificuldades, né, relacionadas ao aprendizado escolar, mas também todas as outras dimensões que estão envolvidas no desenvolvimento do ser humano, né? E não é à toa que as neurociências considerada a disciplina que mais ofereceu contribuições para o entendimento do ser humano nas 2 últimas décadas, e obviamente isso está relacionado, né, e tem um impacto grande quando a gente pensa em desenvolvimento humano e principalmente em educação, né. Naturalmente, as neurociências, como eu falei, ela é uma área interdisciplinar, porque na verdade ela é um conjunto, né, de diferentes outras disciplinas, como psicologia, filosofia, antropologia, mas também medicina, fisiologia básica, farmacologia, engenharia, computação, né, são todas as disciplinas que, de algum momento, se organizam, tendo como foco principal entender o cérebro e o desenvolvimento humano através das funções cerebrais e de tudo que o cérebro controla no nosso corpo, né? Por isso que a neurociência não é só entender do cérebro, mas, enfim, ele também contribui para a gente entender sobre desenvolvimento humano geral, e não só, obviamente, saúde, mas o cérebro também é a nossa casa mental, né? O cérebro também está relacionado com a nossa vida mais elaborada, os nossos sentimentos mais íntimos. Então, de fato, a neurociência é um campo grande e complexo,
e ele tem se desenvolvido muito nos últimos tempos, dando contribuições principalmente para a área de educação, que é onde eu vou tentar fazer um foco mais circunscrito aqui, né? O destino, né, das contribuições da neurociência, obviamente, foram inicialmente no campo da saúde, mas pela própria característica temática, né, das neurociências, ela foi se expandindo para outras áreas, como psicologia, sociologia, filosofia, e nos últimos 5 anos, a gente pode dizer que a pedagogia, né, e as áreas da educação também estão bastante relacionadas e absorvendo muito, né, dessa parceria que tem sido feita com as neurociências. Inclusive, em alguns países da Europa, por exemplo, você tem o conceito de escola compatível com o cérebro, né? Quer dizer, a percepção das áreas de educação de que entender mais sobre o cérebro humano, entender mais sobre o desenvolvimento intelectual, é importante para que a gente consiga transformar a escola num ambiente ainda melhor, que otimize o aprendizado, que melhore o aprendizado, né, em todas as suas características. Então, tem se falado muito, ultimamente, nesse conceito de escola compatível com o cérebro, né, no sentido de fato, aproveitar o conhecimento que as neurociências estão trazendo para o ambiente escolar nessa perspectiva de melhorar o ensino, né? E não só melhorar o ensino, mas o conhecimento também que a gente está trazendo para o ambiente escolar sobre todos os aspectos que influenciam no desenvolvimento humano, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos tem o Conselho Nacional Científico sobre Desenvolvimento Infantil. Ele está muito ligado ao Centro de Desenvolvimento Infantil da Universidade de Harvard, e eles desenvolvem, né, eles criam manuais de diretrizes e documentos sobre diferentes aspectos do desenvolvimento infantil, e dentro deste grupo que trabalha e que pensa o desenvolvimento infantil como um todo, tem, obviamente, pessoas da saúde e da educação, e as neurociências fazem parte como cadeira obrigatória desse órgão, né, nacional americano que pensa, entre outras coisas, inclusive o desenvolvimento escolar, tá? Então, algumas premissas que estão presentes nesse documento que eu mostrei para vocês é de que, por exemplo, o desenvolvimento infantil é a base do desenvolvimento social e econômico. Então, quanto mais a gente cuidar das nossas crianças, melhor a gente proporcionar um desenvolvimento saudável para elas, principalmente na primeira infância, a gente vai ter uma sociedade melhor e um país com capacidade de melhorar socialmente e economicamente, tá? Então, isso começa na infância. E atrelado a isso, a gente tem, né, que o cérebro é constituído continuamente durante toda a vida, então é importante a gente conhecer o desenvolvimento ao longo da vida, né, as mudanças que vão acontecendo para que a gente possa ter uma sociedade mais justa e equilibrada, né, e que possa atender às demandas das diferentes idades. Tanto os aspectos genéticos, herdados, como o próprio ambiente, eles modificam o nosso cérebro. Então, a gente tem uma parte de biologia, mas também tem uma parte de produto social, cultural, né, do nosso ambiente, e isso molda o nosso cérebro. Então, a gente pode ter um cérebro adoecido, seja por doenças herdadas geneticamente, seja por um ambiente privativo, ou um ambiente não estimulador. Isso também gera uma doença para o nosso cérebro, né? Então, o ambiente, a sociedade não é só uma questão de oferecer ou não oferecer estímulos, mas é mais do que isso, né? É uma questão de desenvolver positivamente ou desenvolver negativamente o cérebro, né? A gente pode gerar doenças mentais e cerebrais só por aspectos ambientais ruins. E isso, pensando em educação, é muito importante para a gente entender quem é o aluno que chega e como a gente pode mudar, né, esse
esse cérebro desse aluno, que é a base da nossa vida mental, né? Que as habilidades superiores, né, intelectuais, elas são muito alicerçadas em circuitos cerebrais básicos, daí a importância de eu entender a fisiologia do cérebro, a biologia do cérebro, né? Eu digo que hoje em dia eu não vislumbro mais nenhum curso de pedagogia que não tenha pelo menos uma disciplina de neurociência ou neurociência do desenvolvimento, né? Não tem mais como formar um bom pedagogo, um bom educador, sem que ele conheça a fisiologia básica do cérebro. Hoje isso está presente, né, na escola, na necessidade do professor conhecer esses temas, né, principalmente com o advento da inclusão, em que a escola cada vez mais recebe alunos que são neurotípicos ou neurodivergentes, né, desse desenvolvimento típico, e o professor tem que saber lidar com essa criança, né, tem que entender o que acontece com ele. Então, e entender, inclusive, que as habilidades, mesmo das crianças típicas, elas são dependentes desse desenvolvimento saudável do cérebro em grande parte. E o que ele faz na sala de aula é buscar desenvolver um cérebro saudável e não permitir ou não oferecer oportunidade para que esse cérebro se adoeça, tá? Que as capacidades cognitivas, emocionais e sociais, elas são entrelaçadas, então não dá para ter um bom desenvolvimento cognitivo se eu tenho problemas emocionais ou se eu tenho problemas sociais, tá? Isso vai ter impacto direto nos meus desenvolvimentos cognitivos, e a gente vai ver alguns exemplos claros disso, que o estresse tóxico na infância geram alterações que, dependendo, principalmente se for nessa primeira infância, podem ser irreversíveis e permanecerem para toda a vida, tá? O conceito de período crítico que a neurociência trouxe, ele é fundamental, inclusive para o ambiente escolar, né, que existem momentos para que a gente possa desenvolver plenamente certas habilidades, e a gente não tendo condições ou não desenvolvendo essas habilidades neste momento, a plenitude do desenvolvimento delas fica comprometida de maneira irreversível, tá? Não tem como eu modificar algumas habilidades fora deste momento, tá? Isso é fato. Então, a gente precisa entender e aprender a lidar com este fato, né? E mudar as nossas práticas para minimizar os impactos negativos deste fato. E de que a melhor profilaxia social é criar condições corretas de desenvolvimento, e no nosso caso aqui, obviamente, desenvolvimento cerebral, né? Então, a melhor forma de mudar a sociedade, ter uma sociedade melhor, é desenvolvendo cérebros melhores, cérebros mais compatíveis, com habilidades máximas, plenas, que a gente pode desenvolver, tá? E ainda como uma introdução mais geral, né, tem esse dado do Manual de Economia da Educação, que, para mim, ele é muito claro e faz todo sentido, e ele corrobora tudo que a gente acabou de dizer agora, onde a gente tem um retorno de investimento no capital humano com relação à idade em que esse investimento é feito, né? E o que a gente tem é que para cada dólar que eu invisto na pré-escola, eu tenho 10 vezes este retorno em capital humano. Ou seja, para cada $1 que eu invisto na pré-escola, eu tenho 10 alunos tendo um desenvolvimento humano pleno. No período escolar, no período, né, já de 7 a 14, 15 anos de idade, né, o escolar que eles chamam aqui é o período do nosso ensino fundamental, para cada dólar investido, eu tenho uma pessoa com desenvolvimento pleno. E no período pós-escolar, que pega o ensino secundário e principalmente o ensino universitário, a conta é inversa. Eu preciso investir $10 para ter uma pessoa com desenvolvimento humano pleno. Então, mesmo do ponto de vista econômico, é estratégico para o país investir na educação infantil, né? E a neurociência corrobora isso, porque a gente sabe que grande parte do nosso desenvolvimento cerebral, que é a base para a nossa vida mental, se estabelece nessa primeira infância, né? Na primeira infância, onde a gente tem todo o nosso cérebro funcionando dentro de um período crítico, né? Ou seja, todo o nosso cérebro está apto a receber informações
e se desenvolver positivamente ou negativamente. E aí é que está o problema, porque um péssimo ambiente escolar, uma péssima condição social é um gerador de doença, né? Não é só não dar estímulo, é tirar estímulo, é diminuir o número de neurônios desse cérebro, é gerar, de fato, uma doença cerebral. Né? A gente vai ver mais para frente as diferenças de tamanho mesmo de cérebro, de diferentes perfis aí sociais, né? Então, um país que quer ter uma sociedade mais avançada, ele deve investir prioritariamente no ensino infantil, tá? E isso já desde 2006 já era muito evidente nos Estados Unidos e em grande parte da Europa, né? E aí outros dados vêm se somando, né, a esses achados do ponto de vista macro, né, mais de política ou de economia, onde, por exemplo, né, as habilidades de QI, medidas, né, um teste de QI que mede quociente de inteligência, basicamente algumas habilidades cognitivas e emocionais específicas. O score medido num adulto, ele tem 50% deste score depende do desenvolvimento entre 6 meses e 3 anos de idade. E os outros 50% entre 3 anos e 11 anos de idade. Ou seja, qualquer problema que eu tenha que impacte o desenvolvimento cerebral neste primeiro fase da infância, né, na primeira infância, que é até os 3 anos de idade, eu já derrubei 50% deste QI. Né? Eu coloco essa criança em risco para ter um déficit, inclusive, intelectual. Tá? E os outros 50% ele depende basicamente da qualidade do desenvolvimento dos 3 aos 11 anos. Então vejam que a nossa infância toda, né, até a pré-adolescência, que é até 11 anos, ela é determinante para a nossa habilidade mental. Tá? E mental no sentido não só cognitivo, mas também sim no sentido de controle emocional, raciocínio crítico, para que eu possa desenvolver aquelas habilidades superiores futuras, né? Eu preciso ter um bom desenvolvimento neste momento da vida, sendo que os primeiros 3 anos eles são fundamentais. Tá? Então, mais achados que vão se somando, né, ao que já se tinha percebido com relação à pequena infância. E onde a gente está hoje, né, pensando assim, nessa aproximação das neurociências com as áreas de educação e mesmo de saúde, né? A gente está agora num momento que corresponde ao momento 2 e o momento 3 dos processos de intervenção. Né? Então, a gente já tem muita pesquisa básica, a gente já conhece muito sobre como o cérebro funciona, ainda precisa conhecer, obviamente, muito mais, mas a gente já tem muitas leis e funções estabelecidas do funcionamento cerebral, e grande parte do que a gente tem desenvolvido agora em neurociência de pesquisa, né, em pesquisa em neurociência, tem a ver com medidas de diagnóstico e prognóstico, né, como isso que eu acabei de mostrar para vocês, quer dizer, entender que modificações positivas que estão acontecendo até os 3 anos de idade, né, significa, no futuro, um bom desenvolvimento intelectual e cognitivo, tem essa característica de prognóstico muito forte, além de ajudar a entender, né, o que está acontecendo com aquela criança que não aprende, que tem dificuldades de entender o que acontece consigo, e, ao mesmo tempo, né, muito atrelado a esse conhecimento, tem aqui as práticas de intervenção e treinamento, e, obviamente, quando tudo isso começa a ganhar muito corpo, a gente passa, né, para essa quarta fase que envolve, então, a transferência de tudo isso para a comunidade e para a sociedade por meio, principalmente, de processos educativos e transformações de protocolos, né, ou do próprio currículo, né, da própria forma de ensino, de lidar, por exemplo, com a saúde. Tá? Mas o momento atual nosso está nesse momento que é chamado de momento clínico, aqui, onde a gente está pegando o conhecimento básico que a gente tem e testando nestes outros universos, a educação desses universos, onde a neurociência tem se aproximado e testado, né, investido em entender
como ela pode contribuir. Então, eu vou passar rapidamente agora, né, pelas questões que são importantes sobre o desenvolvimento saudável, né? Então, sobre as questões de genética, as questões de nutrição, as questões de relações parentais, o ambiente familiar e o ambiente escolar, como tudo isso afeta o cérebro e que vai afetar o desempenho escolar, então, dessa criança. Então, o que eu vou trazer aqui é o que a gente sabe hoje a respeito desses mecanismos, né, estudados pela neurociência que impactam na vida escolar, tá? Tem impacto na educação. Então, como eu falei para vocês, um dos conceitos mais importantes identificados pela neurociência é a noção de período crítico, né, que o nosso organismo ele está predisposto a sofrer mudanças, né, e no nosso caso o cérebro, a sofrer mudanças estruturais e funcionais dentro de certos períodos, né, embora a gente se desenvolva e se modifique a vida inteira, e hoje até a gente saiba que, né, que existem, que o cérebro produz novos neurônios a vida inteira, mas ele não está disposto a se modificar a vida inteira, né? Então existe uma predisposição a essas mudanças que envolvem principalmente novos neurônios, né, a neurogênese, e também uma plasticidade ampliada, quer dizer, eu consigo não só modificar as minhas conexões, mas eu consigo criar mais braços de conexões, né? Eu consigo modificar a estrutura, melhorando a conversa e as relações que cada célula tem com as suas outras vizinhas, e que na prática a gente observa isso como uma capacidade de crítica melhor, um pensamento melhor, uma capacidade de resolver problemas matemáticos mais rapidamente, né? Então, todo esse fenômeno que a gente observa do lado de fora, ele reflete modificações internas. Então, aprender a ler e aprender a escrever significa que essa criança modificou também a sua estrutura cerebral, né? Onde está apoiada essa modificação, né, essa aquisição de habilidades? Está apoiada em modificações cerebrais. E isso, então, tem momentos para que possa acontecer de maneira otimizada. E em muitos casos, hoje em dia, a educação foge um pouco deste período crítico, né? Então, a criança tem que seguir o fluxo dela, cada criança tem um ritmo de aprendizado. Mais ou menos, né? Existem algumas variações, algumas flexibilizações, mas não é assim, não aprendeu com 7, aprende com 9. Não aprende com 9. O que é para ser aprendido com 7, é para ser aprendido com 7. Com 9, o cérebro ele vai aprender, mas o cérebro já está precisando ou querendo outras informações. Então, a janela, né, ou as áreas cerebrais predispostas para aquele desenvolvimento já não estão mais tão predispostas assim. Tá? Então, essa noção de período crítico ele é muito importante para a educação. Tá? E, além disso, é que todo esse mecanismo, né, de estruturação nova, de funcionalidade nova, é um mecanismo ativo, ele precisa ser provocado. Né? Então, não basta simplesmente se deixar lá que a criança se desenvolve. Não. As coisas não aparecem pela graça divina. Tem que ser introduzido, tem que ser ativamente provocado, que é o papel da escola. Né? O papel da escola é exatamente esse, é induzir, é provocar, é ativar o cérebro para que ele tenha novos conhecimentos. Tá? E isso também só vai acontecer, essa ativação só vai acontecer de maneira eficiente se tiver dentro do período crítico. Se não tiver, ela continua acontecendo, mas com menos capacidade de chegar ao ápice que ela poderia chegar se tivesse sido estimulada no período correto, tá? Então, o que acontece neste período crítico, né, é ter uma janela, de fato, para uma alteração funcional, mas como eu falei, continuo frisando, essa alteração funcional, ela serve para o bem e também para o mal. Então, uma criança que fica em privação, por exemplo, de estímulos, né, os pais saem para trabalhar e ela fica, sei lá, com um irmão mais velho, apenas no quarto ou no berço o dia inteiro, ela está sendo privada de estímulos. E isso faz com que o cérebro dela não se desenvolva. Quando a gente compara essa imagem, né, da esquerda com a imagem da direita, a gente vê que, por exemplo, um dos olhos aqui não foi estimulado, foi privado, né, de estímulo. O que acontece no cérebro? Ele tem menos informação para oferecer para o cérebro. Né? Então, veja o tamanho dessa área cerebral que respondia para ele, e agora o tamanho da área cerebral
que responde para ele. O cérebro não é besta, ele não vai ficar gastando energia, sendo que aquele estímulo não está chegando, ele vai gastar energia com outra coisa. E o que acontece nesse período crítico é que esse cérebro não vai se desenvolver. E aí eu vou ter o quê? Eu vou ter uma criança com menos cérebro para aprender. É isso que acontece. Né? Então, quando eu privo, né, a criança não só de estímulos, nesse caso aqui um estímulo visual, né, mas se eu privo ela de estímulos sociais, de estímulos nutricionais adequados, eu estou privando o cérebro de se desenvolver. Então, isso é fato. Tá? Isso é fato, e quanto mais aconteça essa estimulação ou essa privação dentro deste período crítico, mais intensas são essas modificações, tanto para o bem quanto para o mal. A gente tem que entender isso, que a privação ela não é simplesmente a retirada do estímulo, ela é um mecanismo ativo de prejuízo para o cérebro. Tá? Então, não estimular não quer dizer deixar normal, quer dizer não oferecer crescimento sustentável e ainda impedir que esse cérebro, dificultar que esse cérebro cresça. Tá? Então, não é uma questão passível, é uma questão ativa de desenvolvimento cerebral. E, obviamente, os períodos críticos, a gente já tem identificado que eles são diversos e para cada função ele começa e termina em determinados momentos. Tá? Obviamente, de maneira geral, né, até os 3 anos de idade, a gente tem todas essas funções com período crítico ativada ou começando a ser ativado, mas a gente considera que essa infância até os 5 anos, de maneira geral, né, que são os anos pré-escolares, é onde a gente tem um máximo de sensibilidade para todos os períodos críticos. Mesmo, né, para, por exemplo, habilidades sociais com coleguinhas, linguagem, formação de conceito, né, todas essas habilidades que parecem até muito mais complexas, né, para lidar com números, e que a gente vai desenvolver posteriormente, elas têm períodos sensíveis muito precoces. Ou seja, se uma criança com 2, 3 anos não começar na pré-escola a ter matemática, no sentido de lidar com proporções, com quantidades, com volume, não é matemática número contar, mas matematização, né, lidar com quantidades, densidades, dimensões, espaço, tempo, ordem, ele vai ter um péssimo desenvolvimento escolar. Tá? Então, para algumas funções isso termina muito antes, tá? Como, por exemplo, controle emocional, o pico é com 1 ano, 2 de idade. A partir daí, a gente consegue amenizar, mas não diminuir a forma como aquela criança vai lidar com estímulos emocionais. Então, se ela é muito chorona, isso tem que ser modificado aqui. Se não for, ela sempre vai usar o choro como recurso para os seus descontroles emocionais, né, como resposta emocional aos estímulos. Então, geralmente, funções sensoriais e perceptuais bem básicas têm um desenvolvimento mais precoce, e as funções cognitivas, associativas e integrativas têm períodos críticos que se estendem, né, para além dessa fase, e principalmente funções relacionadas ao nosso córtex pré-frontal, que envolvem raciocínio, tomada de decisão, julgamento, elas têm um período crítico, né, que se estendem até o final da adolescência, aí, entre 16 e 20 anos de idade. Tá? Então vejam que diferentes funções têm diferentes períodos críticos, alguns deles são curtos, outros são mais longos, mas de maneira geral, né, todos eles começam de alguma forma nessa primeira infância. Daí que aquele gráfico do QI mostrando que de 1 a 3 anos de idade eu tenho um desenvolvimento que vai responder para 50% do QI que eu vou medir quando o cara é adulto. Então, a alteração que acontece, né, privações que acontecem nessa idade vão reduzir o QI quando eu for adulto, e estimulações que acontecem nessa idade vão aumentar o meu QI quando eu for adulto. Tá? Então, a infância, ela é prognóstica para o meu desenvolvimento para o resto da vida. Esse é o ponto. Tá? E aí, alguns exemplos de período crítico, né? Por exemplo, aprender uma segunda língua em termos de fluência total da língua, né? Então, quando eu comparo com falante nativo, aqueles que começam a aprender uma segunda língua entre 3 e 7 anos de idade, conseguem fluência plena. A partir daí, não. Você pode falar muito bem inglês,
mas para o inglês, para um americano, para quem é nativo da língua, ele vai perceber que você não é de lá. Não tem como. Ele vai perceber. Para nós, né, fala, nossa, a pessoa é fluente em inglês, como ela fala, me parece um americano. O americano fala, mas não parece mesmo. É bem diferente. Tá? Então, mostrando que, por exemplo, para aquisição de linguagem, a infância é importante, mesmo para aquisição de uma segunda língua. Isso tem que acontecer entre 3 e 7 anos de idade, a exposição a essa segunda língua. Quando eu não tenho isso, eu começo a ter uma exposição posterior a 7 anos de idade, né, uma exposição mais consistente, assim, a minha fluência nessa segunda língua ela vai diminuindo. Tá? Então, a gente tem provas, de fato, de que os períodos críticos eles são importantes. E, de fato, quando a gente vê aqui a linguagem, o ápice do período crítico está aqui, né, entre 1 ano e vai até 3, 4 anos de idade, depois já começa a cair, e com 7 anos a gente já tem assim, menos de 50% de sensibilidade do cérebro para aprender uma segunda língua. Por isso que a partir de 7 anos a fluência ela já não é mais conquistada. Não importa, eu posso ir morar nos Estados Unidos com 8 anos e viver minha vida inteira lá, eu nunca vou falar como um americano nativo, tá? Isso é fato. E aí tem vários estudos, né, pensando em desenvolvimento de linguagem, mostrando, né, para diferentes tipos de fonemas, a importância da língua materna, né? Então, por exemplo, crianças com 1 ano de idade já conseguem diferenciar letras R, E e L faladas por inglês ou por americano. Então, se a língua nativa é do inglês, ele diferencia preferindo o inglês. Se a língua é nativa do japonês, por exemplo, ele vai preferir o japonês, e ele sabe quando é uma língua e outra que está falando o R e o L. Tá? Isso com 1 ano de idade. Veja como a gente se desenvolve aqui entre 6 meses e 1 ano. Nesses primeiros 6 meses de vida, a gente desenvolve uma habilidade tão sensível quanto essa, tá? E aí vários outros estudos, né? Tem milhões de estudos nessa direção mostrando isso. Um outro fator importante para o desenvolvimento cognitivo tem a ver com a qualidade da nutrição. A gente sabe que o cérebro ele é muito necessitado, né, não só de proteínas e carboidratos, mas principalmente de gorduras específicas, e que muitas delas, por exemplo, estão presentes apenas no leite materno. Daí a importância da amamentação, pelo menos nos primeiros 6 meses de vida, onde esse desenvolvimento é extremamente crítico. E aí existem vários estudos, desde a década, né, de 95, já tem aí 25 anos, mais, né, por aí, 30 anos, 25, 30 anos, de que esses estudos já têm mostrado que uma má nutrição, ou uma nutrição pobre, né, leva a desempenhos cognitivos também deficientes, né? Então, por exemplo, fluência verbal, capacidade de resolução de problema, isso tudo aqui foi analisado em crianças, esse estudo em crianças com 3 ou 4 anos, esse estudo em crianças com 11 e 13 anos de idade, né? Então, mostrando, por exemplo, a importância do café da manhã, ou da qualidade nutricional do café da manhã no desenvolvimento escolar dessa criança, né? O quanto uma boa nutrição influencia o desenvolvimento do cérebro. E eu meço esse desenvolvimento do cérebro como? No desempenho escolar, por exemplo, ou desempenho de tarefas cognitivas. Tá? Então, resolver problemas, funções de memória e atenção, fluência verbal, né, capacidade de transformar ideias em pensamentos e transmitir esse pensamento escrevendo ou falando, né? Então, a gente melhora esse tipo de desempenho se a gente tiver uma boa nutrição, tá? Então, essas informações são muito importantes, né? Então, o aspecto nutricional é um dos aspectos que mais tem ganhado estudos mais recentemente nas neurociências, mostrando, né? Então, eu trouxe apenas alguns exemplos aí do quanto a nutrição é extremamente importante para um bom desenvolvimento cerebral. E aí a gente pensa, né, no nosso país, que é um país onde a gente tem uma parcela grande de pessoas abaixo da linha da pobreza, e uma grande parte dessas crianças, dessas pessoas são crianças, a gente já pode identificar, né, o que vai acontecer com essas crianças no futuro, mesmo frequentando a escola,
né? Se a gente não tiver condições ótimas de nutrição, essas crianças não vão ter mesmo estando numa ótima escola, elas não vão ter um rendimento ótimo. Um outro papel importante tem a ver com o controle parental, né? Ou seja, os adultos que lidam com essas crianças, eles têm que ser adultos compromissados com esse desenvolvimento, e aí sejam os pais ou os cuidadores, né? E os demais adultos que lidam com essa criança, né? Então, com a criança, quando vai para a pré-escola, são as professoras, a cozinheira que vai tratar com essa criança, né? Todas as pessoas com quem essa criança tem contato na escola, eles têm que estar compromissados com esse desenvolvimento, tá? E aí existem, inclusive, nessa direção, já em alguns países, estratégias, né, internacionais, por exemplo, a de Salamanca, uma nos Estados Unidos e uma na Inglaterra, que tem como estratégia direta, o foco da estratégia é aumentar o envolvimento dos pais e dos cuidadores na educação. Quer dizer, não adianta levar meu filho para a creche e ele ficar lá 4 horas por dia, né, se eu não tenho, se fora daquele período, das outras 20 horas, ele não vai ter um bom desenvolvimento, um desenvolvimento saudável fora, né, daquele ambiente escolar. Então, e as estratégias vão, em vez de atrair mais os pais para os aspectos da educação, né, então dar tarefas para que os pais façam junto com os filhos, mas também melhorar a qualidade dos profissionais de educação que estão lidando com aquela criança. Tá? Então, já também já tem uns anos aí em que essas estratégias internacionais estão indo no desenvolvimento de adultos saudáveis, trazendo os pais dessas crianças para este envolvimento saudável, né? E aí, esses estudos têm identificado, né, o resultado desses estudos já de 20, 30 anos, tem mostrado que o envolvimento dos pais aumenta diretamente os níveis de realização pessoal e escolar, tá? Então, adolescentes e adultos jovens se sentem mais realizados, tanto pessoalmente quanto, né, estão contentes com o seu desempenho escolar, quanto mais os pais foram envolvidos nesse processo, tá? Então, esse envolvimento dos pais é um fator impulsionador para a realização pessoal da criança e do adolescente. Então, os pais têm que se envolver, né, de maneira pedagógica nesse processo de desenvolvimento pessoal, não só a escola, e isso tem impacto positivo, né, esses estudos têm mostrado que estão acompanhando nessas estratégias internacionais há longos anos, né, e não só isso, né, por exemplo, o envolvimento parental também influencia na aquisição, por exemplo, de habilidades matemáticas e no processo de alfabetização, e esse envolvimento parental, ele é muito maior e muito mais eficiente quando eu lido com famílias de baixa renda, né? Então, a criança já tem uma privação de nutrição, tem uma privação de oportunidade social, né, de lazer e de cultura. O envolvimento dos pais é extremamente importante para diminuir, né, atrasos na aquisição de funções escolares, principalmente das iniciais, que é de senso matemático e de alfabetização, né, para leitura e escrita, tá? E aí, dentro dessa perspectiva, né, interações com os pais melhora o desempenho na leitura, principalmente na linguagem receptiva. Então, a criança ela ganha compreensão melhor da linguagem verbal da outra pessoa, tá? Então, tem um ganho expressivo numa função importante, né, que ela vai usar depois, né, na 5ª, 6ª série, quando ela vai ler o enunciado de um problema de matemática e vai ter que captar essa informação e transformar, entender o que está sendo pedido para poder realizar ali a resolução do problema matemático, né? Então, esse desenvolvimento de linguagem receptiva, de entender o que o outro está falando, é também muito influenciado por este contato grande entre pais e crianças. E da mesma forma que os adultos não compromissados, eles contribuem negativamente, né? Não é que eles não promovem o desenvolvimento, eles pioram o desenvolvimento, né? Então, crianças com pais que são hostis, né,
demais, ou pais que são extremamente permissivos, né, não corrigindo a criança, não dando a consequência correspondente ao ato que a criança produz. Se o ato é bom, a consequência é boa, positiva. Se o ato é ruim, a consequência ela tem que ser na medida de sinalizar para ele que aquilo não foi bom, né? Então, óbvio, não precisa bater e espancar, mas ele tem que entender que aquilo que ele fez é ruim, e isso gera uma consequência ruim para ele, então um castigo, uma bronca, uma conversa, né? Existem milhares de estratégias aí que servem como resposta, né? Não é uma punição, mas é uma resposta a um ato negativo. A punição é quando eu faço uma coisa boa e recebo uma resposta ruim em troca, isso é punição. Né? Quando eu faço algo ruim, receber uma resposta que não me agrada faz parte para que eu entenda que aquilo não é positivo para mim. Tá? Isso está relacionado, este comportamento, né, de pais hostis demais, violentos demais, agressivos demais, ou pais permissivos demais, né, tem um impacto negativo no vocabulário receptivo da criança. Ou seja, quanto mais para o extremo eu vou, né, de desequilíbrio de relação entre pais e filhos, menor é o vocabulário dessa criança, ou menos ele entende instruções verbais de outras pessoas. Tá? Assim como o bem-estar mental dos pais e das mães também influencia os seus filhos e os seus padrões comportamentais. Né? Então, pais que têm problemas mentais ou que estão passando por dificuldades financeiras que vai abalar a pessoa mentalmente, por exemplo, né? Ou problemas de família, ou no ambiente, né, ali na comunidade que ele mora, ele tem dificuldades, problemas, isso passa também como influência de padrão comportamental de resposta para essas crianças. Então, o desenvolvimento saudável, né, gerando um bem-estar emocional, ele vai se perdendo também para essas crianças. Né? Professor, temos mais 5 minutos, viu? Oh, Jesus, tá bom. Então, esse desenvolvimento saudável, essa interação saudável modifica áreas específicas do cérebro, tá? Principalmente o córtex pré-frontal, que está ligado a funcionamento executivo. Então, essa criança ela vai ficando cada vez pior em planejar, organizar, criar estratégias, prestar atenção, lembrar de coisas, organizar o seu tempo, o seu espaço. Né? Então, às vezes o pai fala, nossa, essa criança é bagunceira, toda desorganizada, e eu não sou. Né? Mas é porque ela não está aprendendo a ser. Né? E muitos fatores influenciam isso. Né? E uma parte deles envolve, inclusive, o ambiente social e familiar, não só o ambiente escolar. Né? Então, planejamento, organização, estratégias, não está só relacionado aos problemas de desenvolvimento intelectual escolar, mas sim desenvolvimento dele para a vida. Ele vai ser uma pessoa que vai planejar, se organizar de maneira difícil, né? Vai ter pouca capacidade de se concentrar, de se autorregular, de fazer planejamentos com antecedência, controlar a impulsividade, né? E resistir às tentações, atrasar as gratificações, ou seja, eu vou fazer tudo isso porque eu sei que isso vai me trazer no futuro uma coisa melhor. Né? Então, vai ser mais gratificante eu não ter tanto dinheiro agora, mas conseguir me formar na faculdade do que eu parar no meio do ensino fundamental e trabalhar para ganhar um salário menor. Né? Então, raciocinar desse jeito vai ficando cada vez mais difícil, tá? Porque estas áreas do cérebro, principalmente o córtex pré-frontal, que é quem faz esse tipo de planejamento, se desenvolve muito pouco, vai se desenvolver muito pouco, por essas questões todas que a gente está colocando. Então, o ambiente doméstico ele é importante para isso, no que tange, né, aí a renda, a diversidade de interação e atividades, ao nível de estresse. Então, o ambiente doméstico equilibrado nesses 3 fatores promove um desenvolvimento saudável. Qualquer um desses fatores que se desequilibre pode gerar problemas negativos no desenvolvimento. Tá? Todo o desenvolvimento do ambiente doméstico também está relacionado, né, ao desenvolvimento cognitivo do córtex pré-frontal, e aí vários estudos têm mostrado isso, né, afetando, por exemplo, vocabulário receptivo, notas em matemática, dificuldade em funcionamento executivo, como, por exemplo, memória, atenção, resolução de problemas, tá? E não só isso, né, alterações também em estruturas mais básicas do sistema nervoso central, que são as estruturas
não corticais, né, subcorticais, e aí envolve tálamo e tronco cerebral, gerando problemas como, por exemplo, alterações de sono, alterações emocionais, alterações de memória, tá? Porque todas essas alterações que são comuns em alguns ambientes domésticos levam a, né, geram impactos na amígdala, no hipocampo e na ínsula, que são estruturas que coordenam e controlam memória, atenção, né, controle de estímulos, controle de impulsividade. Então, ter um ambiente doméstico ruim significa ter pouco controle para essas funções que são tão importantes para o nosso desenvolvimento escolar. Da mesma forma, o ambiente escolar também tem que ser um ambiente de qualidade, tá? E aí tem vários estudos mostrando que um ambiente que proporciona a capacidade de desenvolver habilidades específicas melhora o desempenho dessas crianças no ensino fundamental, tá? Então, o ensino de educação infantil de qualidade é o que gera um desenvolvimento cognitivo na alfabetização e no restante. Uma boa pré-escola, se esse aluno vai ser um aluno, né, um ser humano de sucesso, pensando na escola, né, um aluno de sucesso que vai fazer o que ele quer, vai entrar na universidade que ele quer ou não. Tá? Então, grande parte tem a ver com a educação infantil. As habilidades de alfabetização iniciais são fundamentais, tá? E elas estão atreladas a esse ambiente da infantil, pré-escolar, e a gente sabe que a educação em saúde, ela é muito importante, né? Que a educação, ela é saúde, porque educar significa modificar o cérebro, educar mal é modificar o cérebro de maneira ruim, educar bem é modificar o cérebro de maneira positiva. Essa modificação está limitada a este desenvolvimento cerebral, em alguma instância, né, pelos aspectos genéticos e biológicos, mas também o ambiente, ele também é responsável por grande parte dessa modificação, tá? Por isso que a gente tem aqui este quadro mostrando o quanto é importante uma educação precoce, e ela é determinante. Então, quanto mais cedo a criança entrar no ambiente escolar, melhor ela vai ser capaz de desenvolver essas habilidades cognitivas. E aqui eu trouxe um gráfico pensando, né, por exemplo, em matemática, em aritmética, ou seja, uma conta simples de mais 1, mais 2, né? Então, do ponto de vista biológico, a gente tem muitas áreas cerebrais funcionando. Estas áreas cerebrais, elas geram, né, representações, por exemplo, de numerosidade, de manipulação de quantidades, né, a ordem, então menor, maior, mais perto, mais longe, né, grande, pequeno, tudo isso é matemática para o cérebro, né, habilidades espaciais que tem a ver com geometria, né, então um triângulo está mais relacionado a uma pirâmide do que a um cilindro, né, então essas habilidades espaciais, elas estão relacionadas a essas áreas cerebrais, e elas é que são a base funcional para quê? Para que depois aprenda números simbolicamente, aprenda símbolos que são usados na matemática, como mais, menos, igual, maior, menor, soma, né, divisão, fração, entre outras. E tudo isso, então, né, cognitivamente, vai aparecer onde para o professor? Vai aparecer na capacidade desse aluno fazer as continhas, aprender a ordem dos números, aprender as habilidades que o professor espera que ele adquira ali na sala de aula. Né? Então, para finalizar, voltando, né, para aquele gráfico inicial, fica muito claro, né, o que a gente tem encontrado, de fato, pelos estudos em neurociência, de que a gente precisa investir, se a gente quiser um país melhor, investir na educação e principalmente na educação infantil. Né? Obviamente, investimento na educação a partir, né, da educação infantil, no ensino fundamental e médio e universitário é importante, mas a gente precisa pensar a médio e longo prazo, e pensar a médio e longo prazo significa investir prioritariamente nas pré-escolas, né, para que a gente tenha daqui a 15, 20 anos uma outra geração de alunos comparadas com a que a gente tem hoje, aí estando, né, no penúltimo lugar do PISA, crianças chegando aí
no ensino médio, não entendendo uma frase simples que um professor pede para ele, né, terminando aí o ensino fundamental como analfabetos funcionais. Ele sabe escrever o nome, ele sabe escrever copiando, mas ele não entende aquilo que ele está escrevendo. Você faz uma pergunta, ele não entende aquilo que você quer dizer, né? Ou seja, habilidades complexas mentais que ele deveria já ter adquirido nessa fase, ele não está adquirindo. Então tem um erro muito grande acontecendo aí com a nossa educação, principalmente e muito provavelmente ela está na pré-escola e nos anos iniciais da educação formal, né? Então é isso, obrigado pela presença de vocês e estou agora então disponível aí para as perguntas e comentários. Muito obrigado novamente pela oportunidade de estar aqui no Congresso com vocês. Obrigada, professor. Belíssima a sua palestra. Eu adoro estudar e ler sobre isso, porque eu gosto de trabalhar com os pequenininhos. Na verdade, eu não trabalho com os pequenininhos mais porque eu não consigo, mas eu trabalho com 6 a 12 anos. Eu penso nisso, falo, gente, ninguém trabalha com essa população, né? A gente sabe que, pelo menos na enfermagem, então, e eu trabalho com promoção da saúde mental, e essa sempre foi uma populaçãozinha que eu adorava e sempre gostei. Então, para mim, foi uma palestra muito... No aspecto de saúde mental, também, os estudos, a partir do ano passado, começaram a aparecer estudos já relacionando o nascimento e a primeira infância, já apontando prognóstico para a saúde mental. Então, assim, alterações que acontecem pós-natal, nesses primeiros 6 meses de vida, algumas delas e alguns comportamentos que o bebê exibe já o colocam em risco para ter problemas de saúde mental na adolescência e na fase adulta. Ainda são poucos estudos, né? Sei lá, acho que eu lembro de ter visto, acho que uma meia dúzia, 10, mas para ver que a gente já está conseguindo, né? Sim, também no aspecto da saúde mental, entender mais, né, o impacto dessa primeira vida, dessa primeira infância, né, que tem na nossa vida. Eu falei, eu vou fazer a primeira pergunta para ele exatamente por isso. A gente fez uma pesquisa lá, quando estive no Amapá, né, eu consegui um financiamento, a gente fez uma pesquisa com as crianças de 6 a 12 anos lá do estado. Então, eu viajei por todo o estado, é um estado que foi difícil, porque a gente... É aquela questão da Amazônia, né? Sabe como é. Então, mas a gente fez todo o esforço e conseguimos ir nos principais municípios, lá, o Oiapoque, todos os municípios que tinham questões, tipo, hidrelétricas, garimpos, né? Enfim, a gente foi... intoxicação por mercúrio é crítico no cérebro. Isso. Outra coisa importante, né? Aliás, séria ali. E aí a gente entrevistou mais ou menos 1.300 crianças e eu não gosto de trabalhar só aplicando instrumentos, sabe, professora? Eu gosto de ouvir a criança e eu não vejo estudos que a gente ouve a criança. Você não vê estudos com a fala de crianças menores. E aí a gente fez um estudo misto, né, um paralelo convergente, e publicamos agora, ficou muito bonito, mas muito triste ao mesmo tempo, porque me preocupou muito, sabe? Primeiro é a renda, né? A maioria, 90% das crianças que eu entrevistei viviam de Bolsa Família, era uma renda de R$90, né? Então, já começa por aí. Segundo, sofrimentos, assim, claro que essas menores, eles não são, a gente não consegue, né? É mais difícil, graças a Deus, identificar esse sofrimento mental, mas a gente percebia como que a tristeza da criança estava atrelada ao meio social que ela vivia. Então, aquela criança não precisava ser triste, gente, porque ela vê a mãe apanhando. Isso eu peguei mais de 60% das crianças, né? Então, assim, a violência dentro de casa que gerava tristeza para uma criança que nem às vezes sabia o que estava acontecendo, só que a mãe dela sofria, ela sofria também. Ou a mãe ia trabalhar no garimpo, e o abandono parental não porque a mãe quer abandonar, né? Mas porque precisa. Necessidade abandonar. Extrema, Isso. Então, assim, me preocupou muito. E, assim, a gente conseguiu intervir rapidamente, porque a gente desenvolveu uma cartilha de promoção da saúde mental usando essa perspectiva da inteligência emocional. Foi muito interessante. Até vou falar amanhã numa palestra, ou antes e depois, eu peguei a fala delas, né? A gente vê a mudança já de percepção, mas eu fiz um treinamento de 1 ano só, né? Eu não consegui, não pude acompanhar essas crianças, principalmente do interior. E aí,
Isso me preocupa, assim, porque eu fico pensando qual caminho o senhor acha que a gente deve seguir, e principalmente essas regiões. Então, para mim, eu falo sempre, quando eu vou dar palestra lá na Amapá, eu falo, gente, não esqueçam das crianças, não esqueçam das crianças. Não, muito Pra pelo mim, contrário, né? Os dados que eu mostrei aqui, eles são exatamente o contrário disso, né? Quer dizer, o maior cuidado tem que ser com os pequenininhos. Sim, e eles não preocupam. Eram crianças que não tinham chinelos, usavam chinelo do corpo. Enfim, era uma situação muito Então, triste. isso tudo, o cérebro, ele vai entender como um estímulo negativo. Por isso que eu falei que nesse período crítico, né, se a gente der boas condições, a gente estimula além do que ele nasceu geneticamente determinado, mas se a gente dá condições ruins, a gente piora ainda aquela condição que ele tinha, né? Então, não ter, né, esses elementos básicos significa prejudicar o cérebro, né? E tem vários trabalhos mostrando, em ressonância magnética funcional, por exemplo, que essas áreas, por exemplo, a área pré-frontal do cérebro, ela é menor nessas crianças. E não estou pegando criança tão extrema como a sua, não. É criança de comunidade, mas de São Paulo, que assim, tem, bem ou mal, tem luz, tem água, tem televisão, tem um baile no fim de semana para ir, né? Não é tão extremo assim. Mostrando que essa parte do cérebro é menor, ou seja, tem menos neurônio. Quer dizer, como que eu quero que essa criança se torne um adulto competente, um cidadão inserido na sociedade, né, que tenha desenvolvido o máximo, plenitude das suas habilidades, sendo que ele não tem mais cérebro nem para isso, né? Esse é o problema que eu coloquei, que educação é saúde, porque a educação vai fazer isso. Ela vai aumentar o número de conversas entre os neurônios, ela vai permitir que o cérebro tenha mais estrutura, né, interna, e isso significa o quê? Uma pessoa que sabe tomar melhor decisão, que sabe educar melhor seus filhos, que sabe aprender uma nova tarefa e arrumar um emprego melhor, né? Por isso que esses trabalhos, né, tanto esse grupo que estuda o desenvolvimento da primeira infância nos Estados Unidos, como o pessoal da economia da educação e esses projetos, essas iniciativas de cuidado parental, todas elas apontam para a mesma direção. Olha, não cuidou dos pequenos na primeira infância, você está afadado a ter uma jovem, um adolescente, um adulto que não vai chegar no máximo que ele poderia, na sua plenitude, né? E a gente tem observado isso, né? O fato de estar em penúltimo lugar no PISA é um sinal grave. É um sinal a gente observa isso na universidade lá. A gente está com uma geração inteira com um problema enorme e que não vai arrumar emprego, porque cada vez mais os empregos são, né, a tecnologia exige uma habilidade intelectual maior, né, cada vez mais os trabalhos estão ficando, né, mais intelectualizados. Mesmo que eu vá trabalhar numa fábrica, antigamente eu esfregava o torno, hoje eu aperto 2 botões e a máquina faz sozinho, né? Quer dizer, você está recebendo uma demanda cada vez maior, né, de necessidades de evolução cognitiva, intelectual, e você está fazendo com que a população do seu país caminhe no caminho contrário, está privando eles cada vez mais, né? E isso é muito ruim, porque a gente não percebe, né, que existe uma política de educação nacional voltada para resolver este problema. Não está voltada, é isso que me preocupa mesmo. Então, assim, hoje, né, então hoje está ruim, então a gente para hoje, a gente vai mudar a escola infantil, e aí este jovem de hoje, aí sim a gente vai arrumar mecanismos para tentar reverter esse processo, mas são mecanismos paliativos, né? São mecanismos que eu tenho que fazer, por quê? Porque eu tenho tudo errado lá atrás. Então, as cotas nas universidades é o reflexo disso. É o reflexo do que eu não mudei, o que eu tinha que ter mudado. Sim. E aí agora eu sou obrigado a ficar encontrando band-aid curativo para um problema enorme que eu tenho, e o pior, sem começar a mexer lá atrás. Ou seja, cada vez o curativo vai ter que ser maior.
E uma hora não vai ter curativo para tudo. Lá no EAPOC a gente percebe isso na universidade. Eu lembro dos meus colegas do campus. Os meninos entravam, porque tinha cota lá para indígenas e os quilombolas, que têm comunidades grandes, mas eles não conseguiam seguir. E era triste porque a universidade não dava apoio, não tinha como, porque não tem nem estrutura no EAPOC para dar apoio. E eu acho que assim, e não é, senão a gente começa também a perder o objetivo das coisas. Não é, eu acho, obrigação do ensino superior ter que fazer isso. Sim, a gente até pode fazer isso de maneira emergencial, se desloca recurso, então daqui a pouco a própria universidade também já não vai estar fazendo o que ela tem que fazer. Né? Então a gente tem que, temporariamente, a gente até pode fazer isso, né? Dar esse suporte, porque a gente está, essa geração é a geração que está no meio do caminho, a gente tem que dar solução para elas também. Mas o que me preocupa é começar a fazer isso sem resolver o problema inicial. Quer dizer, uma coisa é você ter um balde para ficar jogando a água que pinga da torneira, mas se eu não consertar a torneira, e a torneira vai pingando cada vez mais, daqui a pouco o balde não dá conta. Né? Então, essa é a minha visão mais macroscópica, né? E que eu acho que esse tipo de dado que eu trouxe aqui é importante para sair do discurso ideológico né, de ideias, de idealização, e mostrar, né, provar que, de fato, o problema existe. Olha aí, eu tenho dado, né, eu tenho fatos que mostram isso, a ciência está mostrando isso. Né? Então, não resolver isso, agora sim, é uma questão de posição. Né? Então, não olhar para isso é não querer olhar. Aí eu posso dizer que essa pessoa, né, de fato, não quer olhar, não quer resolver o problema. Né? Porque os dados estão dados. E aí tem uma última pergunta que eu queria te fazer, que a gente já passou aqui, no nosso chat, que ela pergunta, que eu também fiquei intrigada, assim, fiquei pensando como fazer. Como que a gente pode estimular, assim, a gente sabe que trabalhar com os pais, despertar essa inserção, né, dos pais na vida das crianças é muito importante. Como que você sugere alguma coisa para despertar isso nos pais? Então a minha sugestão, né, é ter fazer uma aproximação eficiente dos pais na escola, que a gente não tem. Né? O pai ele vai na escola na reunião bimestral para ouvir que o filho dele está horroroso, e ele passa os próximos 2 meses longe de tudo isso. Né? Então, eu, quando fiz meu pós-doc em Portugal, meus filhos estudaram lá. Né? Um tinha 3, um tinha 5, eles foram para a escola infantil lá. Eles ficavam das 7 da manhã às 6 da tarde. Não tinha uma semana que eu não tinha atividade na escola. Toda semana. 6 horas da tarde, estava lá. Hoje vai ter uma festa, não sei o quê. Hoje os pais vão ver filme com as crianças comendo pipoca. Hoje vai ter carnaval, vai ter o desfile das crianças. Toda semana, ou eu ou minha esposa, a gente estava na escola porque tinha alguma coisa para fazer. Toda semana. Então, o pai também vive esse momento do filho, porque não é mais o meu, eu já passei pela escola, mas agora é o dele, né? E eu tenho que arrumar espaço para os pais irem para a escola. Então, nesse caso, era isso. Assim, toda semana eu tinha, e a universidade me liberava, as empresas liberavam os pais que tinham filhos pequenos para ir. Então, é um acordo, né, de que a educação é importante. Né? E é um acordo que tem que... Para eu trazer o pai para a escola, a empresa precisa liberar, né? E a empresa precisa entender que fazer isso é bom para ela, porque aquela mãe vai vir amanhã muito mais feliz trabalhar, vai produzir mais também na empresa, porque ela teve aquele momento de estar com o filho, de acompanhar a evolução do filho, né? Tudo isso faz com que aquela funcionária da empresa também se torne uma funcionária melhor, e a empresa vai lucrar com isso em algum momento, né? Então, a estratégia seria essa, assim, de fato aumentar a demanda e, obviamente, criar, né, também condições para que os pais possam atender essa demanda, né? Então, esse é um caminho importante que eu vejo. Com certeza. Eu acho que no Brasil, então, a gente precisa de revisar as nossas políticas, né? Toda. Bom, eu queria... tiveram vários elogios pela palestra, né? Pela importância da sua fala aqui. E
Enfim, palestra sensacional, muito esclarecedora, então eu agradeço muito, professora, a sua presença. Imagina. Se você quiser me mandar algumas perguntas e comentários, eu posso responder tudo e aí depois põe num PDF para quem quiser acessar, porque às vezes as pessoas perguntaram e fica ruim não ter resposta, né? Então você me manda, que aí eu respondo e devolvo para vocês, aí todo mundo do congresso pode ter acesso. Perfeito, eu vou fazer isso então. Muito obrigada, professor. Imagina, eu que agradeço de novo o convite de participar desse evento tão importante. Obrigada a presença de todos e continuem aí, que temos ainda muitas palestras aí para acontecer no dia de hoje. Boa tarde. Boa tarde.